Existe uma fase na vida de um empreendedor que é aquela fase que ele ainda não conquistou credibilidade. As pessoas ainda não depositam sobre ela ainda uma grande credibilidade. Então, essa iniciativa de saída do padrão, ela vai ser sempre criticada. Ela vai ser sempre, muitas vezes, até vítima de chacota. Mas o que acontece depois que vem os resultados? Esse mesmo cara desestruturado, esse mesmo cara, essa mesma pessoa criticada, essa mesma pessoa que foi vítima de bullying, de chacota, essa mesma pessoa recebe os famosos tapinhas nas costas, os parabéns, e aquelas mesmas pessoas que criticaram serão as mesmas pessoas que vão chamar aquele desajustado de visionário, de gênio, o cara. No fundo, essa mesma sociedade que é padronizada é a mesma sociedade que se comporta com essa mesma hipocrisia. Porque no fundo as pessoas vão estar sendo valorizadas por aquilo que ela tem, pela quantidade de dígitos que ela representa. No fundo ela vai ser valorizada pela tag dela, pela etiqueta dela, pelo patrimônio que ela representa. Isso significa a hipocrisia da sociedade que nós vivemos. Porque eu passei a grande parte da minha vida morando na periferia do Rio de Janeiro. E era muito comum, na minha rotina, eu gastar 4 horas e meia por dia para ir e voltar para minha casa. Desde a época que eu estudava, longe de casa, desde quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Então eu gastava 4 horas e meia por dia como uma sardinha em lata dentro de um transporte público. Seja um ônibus, um trem, eu pegava muito ônibus e trem. Não é? E esse público que frequenta os transportes públicos no Rio de Janeiro é visto com preconceito, gente desqualificada, uma massa sem perspectiva. No fundo, quando, da mesma maneira que num determinado momento, para ter um talão de cheque no banco, eu quase que me ajoelhava para pedir para um gerente do banco, quase que pedia, pelo amor de Deus, me dê um talão de cheque, os mesmos bancos hoje me procuram para me pagar almoço. Antes eu não tinha dinheiro nem para pagar almoço. Não é? Hoje eles me procuram para pagar almoço. Então é importante entender que é desse jeito que funciona, é dessa maneira que é. Você não é nenhum coitado se você está sendo desacreditado, se você está sendo uma pessoa que não está sendo incentivada, que não está recebendo eventualmente algum apoio. Quando nós entendemos que é dessa forma que funciona, é dessa maneira que o jogo funciona na sociedade, nós temos um projeto em mente, nós temos um propósito em mente, entender que é desse jeito que funciona, entender que é dessa maneira mesmo que a sociedade se comporta, te dá força para atravessar o momento do início quando você ainda não conquistou a sua credibilidade. Só que no dia que você vencer e que todo mundo puxar o seu saco, e que no dia em que as pessoas passarem a te dar valor, não é que o teu valor aumentou. O meu valor é exatamente o mesmo de hoje do que quando eu estava dentro de um ônibus lotado, dentro de um trem lotado, quando o trem dava pau entre uma estação e a outra, e a 40 graus do Rio de Janeiro, a gente tinha que todo mundo pular do trem e andar pelos trilhos. Então o meu valor é o mesmo. O teu valor hoje é exatamente o mesmo do que o dia que você conquistar alguma notoriedade. A diferença é que a sociedade vai perceber o seu valor de uma outra maneira. Então o segredo é você não se iludir com o que a sociedade hipócrita pensa a seu respeito. Nem quando você está em baixa e nem quando você está em alta. Quando você está em baixa, você não é esse cara desqualificado, ou esse cara desprezível, ou esse favelado da periferia, ou essa pessoa que ainda não conquistou nada. Isso não é verdade. Da mesma maneira que não é verdade, que se um dia você conquista a sua notoriedade, você é o cara. Você também não é o cara. Muita gente não consegue conviver ainda com esse período em que ainda não conquistou a sua credibilidade. E muita gente, quando conquista o primeiro sucesso na vida, o cara já se sente que é o cara. O cara já se sente a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele se perde. Muita gente se perde na hora que tem um primeiro sucesso e depois não consegue avançar. E quando você entende quem é você e qual é o seu valor, na hora de você iniciar seu projeto,
na hora que você tem que estar muito determinado, na hora que você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil. É mentira quem vai te dizer que é fácil. Se alguém disser que é fácil, é mentira, seja quem for. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas o cara que disser que é impossível, esse cara é um sabotador de sonhos. Não é verdade, é possível. Não é fácil, mas é possível. E isso é mais do que o suficiente para quem quer fazer acontecer. Isso é mais do que o suficiente. Saber que é possível, é 1 em 1 milhão, não me interessa. Isso é mais do que o suficiente para alguém que está determinado em construir a sua história e fazer diferença, perseguir, perseverar em busca do seu objetivo. Isso é mais do que o suficiente.